Bom, então, dando sequência aqui, a gente passa então para o segundo tipo mais comum de herniação do parênquima encefálico, que é a herniação transtentorial descendente, que acontece então quando o tecido encefálico ele se insinua, ele hernia através da incisura tentorial, que a gente já viu na aula anterior o que ela representa e aonde ela fica. Ela pode ser dividida em dois tipos, então, de herniação transtentorial descendente. A lateral, que ainda é subdividida em anterior e posterior, e a central. A lateral, então, vai envolver o lobo temporal medial, sendo que no subtipo anterior, o uncus é herniado, né, através da cisterna crural, e no subtipo... Crural? Qual que é a cisterna crural? Ela fica anterior ao pedúnculo cerebral, praticamente anterior ao pedúnculo cerebral, pelo que eu vi no esquema do artigo aqui. O pedúnculo cerebral é essa perninha aqui desse V, né, que define o mesencéfalo aqui. Então, anteriormente aqui que fica a cisterna crural. É isso? É isso. Que é por onde passa aqui a artéria cerebral posterior, né? E é devido a essa íntima relação que a gente tinha discutido já também, que pode ter complicação vascular território da cerebral posterior, né? Tá. Isso. Tá, então aqui, né, então a gente tem essa perninha aqui, o pedúnculo cerebral. Isso aí. E anteriormente a gente tem aqui a cisterna crural. Que é por onde passa, como a gente pode ver aqui, a artéria cerebral posterior, né? Essa aqui é a artéria cerebral posterior, que se origina a partir do topo aqui da artéria basilar. E devido a essa íntima relação, portanto, entre o uncus, cisterna crural e artéria cerebral posterior, a gente pode ter essa complicação na isquemia no território da artéria cerebral posterior. Muito bem, vamos continuar então. Tá. Esse seria então o subtipo anterior da hérnia transtentorial descendente lateral. A gente ainda tem o subtipo, então, posterior, em que a gente tem o giro parahipocampal herniado, né, de forma descendente, através da porção posterolateral da incisura tentorial. Aqui a resolução anatômica da tomografia, deixa eu ver se no pré-contraste fica um pouquinho melhor. No vídeo anterior eu comentei que no plano coronal fica melhor, né, de avaliar o giro parahipocampal. Aqui não está bem mal definido. Mas então aqui na porção mesial do lobo temporal a gente tem o hipocampo, né? E adjacente a ele, aqui medial e inferiormente, a gente tem o giro parahipocampal. Então geralmente é o giro parahipocampal que hernia através da margem aqui do tentório, né? Causando portanto. E aqui no plano axial a gente vê o giro parahipocampal mais posteriormente. O uncus está aqui anteriormente e o giro parahipocampal está um pouco mais posterior. Está um pouquinho mais posterior, portanto, a herniação transtentorial descendente posterior é do giro parahipocampal. Beleza. Isso aí. E por fim, então, a gente tem o tipo de hérnia descendente transtentorial central, em que a gente vai ter a herniação do diencéfalo, do mesencéfalo e da ponte, né? O deslocamento inferior dessas estruturas. E, na verdade, o próprio artigo traz como esses tipos de herniação transtentoriais descendentes como sendo um contínuo. Então, em geral, a gente inicia com os subtipos laterais, né, que a gente viu, anterior e posterior, e a herniação central já seria, digamos, um quadro mais avançado dentro desse contínuo. E qual que é a grande preocupação da herniação transtentorial descendente central? A grande preocupação a gente volta na anatomia, né? A gente tem vários nervos cranianos saindo do tronco encefálico. E a gente tem também vasos importantes passando próximos a essas estruturas, né? Então, uma das preocupações é a compressão desses nervos cranianos, né? Principalmente contra a própria incisura tentorial, e a compressão também dessas, principalmente artérias, podendo levar novamente a eventos isquêmicos relacionados a isso. Né? Aqui, ó, a gente não tem uma definição anatômica muito boa, né, mas a gente consegue ter uma ideia, né? Então aqui a gente tem o tronco cefálico, né, a ponte aqui. Então aqui a gente tem a ponte, aqui anteriormente a gente tem a artéria basilar,
E da artéria basilar saem várias artérias perfurantes, né, que vão vascularizar o tronco encefálico. E quando o tronco cefálico ele tem uma herniação descendente, ou seja, quando começa a descer em bloco nessas estruturas pelo efeito compressivo superior, então quando começa a descer, essas artérias perfurantes aqui, então o tronco desce e a artéria basilar fica, né? Então começa a ter estiramento dessas artérias perfurantes. Isso aí pode causar isquemia do tronco cefálico e pode ter uma complicação que é bastante temida aqui, que é a hemorragia de Duré. Hemorragia de Duré. Então, os pacientes com uma herniação transtentorial descendente central podem ter pequenos focos hemorrágicos que acometem principalmente a ponte, o mesencéfalo. E quando você vê esse paciente com esse grau mais avançado de herniação, né, cerebral e esse foco hemorrágico na região central do tronco cefálico, geralmente o prognóstico é muito, muito ruim. Né? Uhum. Por isso que, caso você identifique esse foco hemorrágico, é importante relatar porque o prognóstico do paciente piora muito. Uhum. Outra estrutura importante que a gente tem aí faz parte do sistema ventricular, né, que é o aqueduto. Sim. Aqueduto de Sylvius, né, que também no momento que essas estruturas são deslocadas inferiormente, ele pode ser comprimido e causar uma hidrocefalia supratentorial. Então, o aqueduto cerebral é esse pontinho aqui, né? Esse filetezinho de sistema ventricular comunica todo o sistema ventricular supratentorial ao sistema ventricular infratentorial. Então, pequenos deslocamentos já podem resultar numa estenose aqui, resultando numa hidrocefalia supratentorial, como você acabou de comentar, né? Uhum. Então, tá bom. Sim. Vamos partir ali, portanto, para o próximo tópico ali, falando mais detalhadamente sobre as hérnias laterais, né? A gente vai basicamente repetir algumas coisas que a gente já se adiantou no vídeo anterior. Uhum. Isso aí. Então, ele inicia falando que o tipo de lateral da hérnia transtentorial descendente, ela acontece quando a gente tem uma herniação do aspecto medial do lobo temporal através da incisura do tentório, e como a gente já viu, ela pode ser dividida em dois subtipos, que é a anterior e a posterior, dependendo de que parte dessa porção medial do lobo temporal que está herniada, né? Se é a parte anterior do uncus ou se é o giro parahipocampal. Então, ele inicia aqui falando do subtipo anterior, né? Inclusive, ele coloca como anterior ou uncal, né? Que é um dos subtipos aí mais conhecidos de herniação transtentorial descendente. Talvez também que seja um dos mais comuns, né? Geralmente começa por ali. Certo. Então, em geral, ele é causado pela presença de uma lesão supratentorial unilateral, né? Em geral, na fossa craniana média, que vai causar uma compressão e uma força inferior e medial, um efeito de massa com compressão inferior e medial, que vai acabar empurrando o uncus através da incisura do tentório. Né? O uncus, então, ele está aqui se equilibrando na margem, aqui na beiradinha do tentório, né? Qualquer coisinha que empurra, ele acaba deslizando e descendo. Uhum. Ele até traz aqui de novo que geralmente esse é o primeiro evento na maioria dos casos da herniação transtentorial descendente, que como a gente já comentou, em geral ela é um contínuo de achados, né? Então é isso. Bom, o que mais aqui? Ele descreve aqui os sinais radiológicos, né? A gente se adiantou um pouquinho já no vídeo anterior, falando basicamente, principalmente sinais indiretos aqui, né? Enfatizou. Então, mais uma vez, né? A gente tinha comentado já, quando não existe herniação aqui transtentorial descendente, a gente consegue definir bem o mesencéfalo. Né? A gente define o mesencéfalo porque os passos licóricos ao redor dele, preenchidos, espaço licórico preenchido por líquor fica meio repetitivo, né? Mas, então é o líquor hipodenso, né, ao redor do mesencéfalo que consegue nos dar a definição anatômica, né, do mesencéfalo. Portanto, quando a gente começa a ter algumas herniações de um lado, né, predominando de um lado, a gente acaba apagando esse espaço licórico e a gente não consegue ter uma definição. Portanto, quando a gente começa a ter uma assimetria e apagamento do espaço das cisternas da base aqui de um dos dois lados, a gente pode estar diante de uma herniação uncal, né? E ele fala aqui também, chama atenção para um quadro mais avançado, né,
da herniação transtentorial descendente lateral, em que pode ocorrer o quê? Conforme vai herniando o uncus, primeiro ele comprime as estruturas mesencefálicas que estão adjacentes, aqui, ipsilaterais, né? Mas com o tempo, o tronco encefálico ele começa a ser deslocado para o lado oposto, né? Que é óbvio. E quando se desloca para o lado oposto, aí o que acontece? O pedúnculo cerebral, que é por onde, então essa perninha aqui, né, do mesencéfalo, que é por onde passa o trato córtico-espinhal, ele acaba sendo comprimido pelo tentório, né, pela margem do tentório do outro lado. Então o que acontece, hein, Vanessa? O que acontece é que a gente vai ter uma fraqueza muscular, enfim, um déficit motor, do mesmo lado da herniação. Porque a gente lembra... Da lesão. Isso aí acaba criando uma confusão, né? Isso. Porque o que acontece? Geralmente, vamos supor uma situação, por que uma confusão? Normalmente, qual que é o raciocínio, né? O paciente, por exemplo, tem uma herniação, não, tem uma coleção, hematoma epidural no lado direito. Ele pode comprimir o córtex motor, por exemplo, né? E daí o paciente vai ter um déficit motor contralateral. Né? Geralmente é assim o raciocínio. Eu tenho uma lesão de um lado, o paciente tem um déficit motor do outro lado. E o que acontece quando tem esse deslocamento do mesencéfalo e compressão do trato córtico espinhal contralateral? O paciente vai ter um déficit motor ipsilateral a lesão. Né? E isso aí causa uma confusão clínica. Mas a lesão é de um lado e o paciente está tendo déficit motor ipsilateral, né? Não faz muito sentido. E esse fenômeno paradoxal aí foi descrito então como fenômeno de Kernohan. Kernohan, se não me engano, ele é um patologista irlandês, né? Então é um sinal da falsa localização, né, da lesão. Fenômeno de Kernohan. Escrevi aqui. Kernohan. Acho que é assim que pronuncia. Tô falando inglês muito bem agora. Fenômeno de Kernohan. Certo, por isso que pode causar essa confusão, né? Deu para entender? Precisa repetir? Acho que não, né? Acho que é isso aí. Lembrar que é por causa da decussação também a decussação do trato, que acontece mais inferiormente a esse nível, né? Então, tá. Então vamos lá, revisando aqui, né? O trato córtico-espinhal nasce aqui do córtex motor, né? Começando aqui no giro pré-central ou lóbulo paracentral. Aí ele desce aqui pelo centro semioval, passa na região periventricular, passa pelo ramo posterior da cápsula interna, passa pelo pedúnculo cerebral, que é essa perninha aqui do V do mesencéfalo, passa pela região paramediana da ponte, passa pela pirâmide bulbar, daí que vem o nome de trato piramidal, né? E logo abaixo ele sofre uma decussação, né? 90% das fibras cruzam a linha média e passam para o lado oposto, né? Por isso que existe essa avaliação cruzada do paciente, né? O trato córtico-espinhal do lado, dentro do encéfalo, corresponde ao sintoma contralateral do paciente. E por isso, então, que existe essa confusão toda, né? Geralmente a gente pensa de forma cruzada, né, no paciente. A clínica do paciente é o lado oposto da lesão. Mas nesse caso, quando tem um fenômeno de Kernohan, acaba tendo sintoma ipsilateral à lesão do paciente. Isso aí. Além disso, ele segue aqui falando da compressão que acontece em estruturas neurovasculares, né? Principalmente, acabou adiantando já, né? Que alguém já adiantou, artéria cerebral posterior, nervos cranianos, principalmente o terceiro nervo craniano, né? E o aqueduto de Sears. Herniação posterior, tem alguma coisa ali que vale a pena enfatizar? Tá, vai ser herniação, então, do giro parahipocampal, que a gente já comentou. Mas posteriormente ele enfatiza ali que ele pode comprimir a placa quadrigeminal, né, que é a região aqui do teto mesencefálico, essa região mais posterior do mesencéfalo, resultando na síndrome de Parinot. Isso. Tem que ser uma baita herniação, né? Tem que ser grande a herniação, é verdade. E as hérniias centrais? Vamos passar aqui para hérnias centrais. Vamos lá. Então, como a gente já tinha comentado, isso aqui já seria um quadro mais avançado de herniação, lembrando do contínuo que representa essas herniações transtentoriais descendentes, né?
Então, a gente já vai ter o deslocamento Contínuo, do assim que tronco. você quer dizer, só traduzindo, seria de um grau menos para um grau mais acentuado de Isso, forças causando deslocamento de tudo que está aqui, né, no compartimento supratentorial para baixo, né? isso Então, aí. quando tem um efeito Uhum. mais de leve, mais de boa ali, passa a ter uma herniação lateral só, né? Um cal e parahipocampal. E depois começa a herniar essas estruturas mais centrais aqui para baixo, certo? É isso? Isso aí. Você quer dizer? Uhum. Tá, Isso aí. só para ver se eu entendi o que você tinha falado. Isso aí. Então, vai ser a herniação do diencéfalo, do mesencéfalo e da ponte, né? Ele comenta aqui que então o sinal radiológico mais útil, né, para você considerar a imersão transtentorial descendente é o apagamento da cisterna perimesencefálica, né? Então, quando você apaga, quando você Isso. não enxerga mais nada, nenhum contorno do mesencéfalo, é porque provavelmente tem uma herniação transtentorial descendente central, né? Isso aí é uma forma de avaliar no plano axial, certo? Isso aí. Uhum. Tá. Fala também do deslocamento caudal da artéria basilar, que é consequência já, né, da própria glândula pineal, o achatamento da barriguinha da ponte ali, aquela barriga anterior, porque ela vai estar comprimida contra o clivos. Contra o clivus aqui, né? Então ele dá uma achatada, beleza? Isso. A hidrocefalia, que a gente comentou já, né? Hidrocefalia, pode ter infarto também relacionado ao território da artéria cerebral posterior, que são outras complicações já, né? Uhum. E a hérnia transtentorial ascendente é pouco menos comum da gente ver, né? Pouco comum. Uhum. Então a hérnia transtentorial ascendente, então tudo que a gente estava vendo era uma força aqui no compartimento supratentorial empurrando as estruturas para baixo. Isso aí. A transtentorial ascendente vai ser deslocando principalmente estruturas cerebelares para cima do tentório, né? Empurrar para cima o tronco cefálico é meio difícil, né? É Então, quando a difícil, gente né? tiver uma lesão expansiva aqui no cerebelo, por exemplo, a gente pode ter um efeito expansivo na fossa posterior, deslocando para cima, né? E ele chama atenção aqui que pode ocorrer também quando existe uma descompressão súbita da pressão, né, no compartimento supratentorial, podendo levar a uma herniação, né, das estruturas da fossa posterior para o compartimento supratentorial. Uhum. Tal. Da mesma forma, a herniação transtentorial ascendente ela pode resultar numa hidrocefalia, porque no processo de deslocamento cranial aqui ele também pode comprimir, né, tirar um aqui, ele pode comprimir o aqueduto cerebral. A definição aqui está bem ruimzinha, aqui melhorou um pouquinho. Então ele pode comprimir aqui o aqueduto cerebral quando essas estruturas da fossa posterior estão deslocando superiormente, resultando numa estenose, né, e, portanto, uma hidrocefalia supratentorial. Uhum. É, Ele fala de novo ali que a gente pode de novo ter compressão no território de artérias, né, inclusive da cerebral posterior, de novo, né, e das artérias cerebelares, principalmente superiores, e levando a quadros isquêmicos aí. É. É bem incomum, né, eu acho, assim, eu vi muito poucos casos de herniações transtentoriais ascendentes. Já a herniação tonsilar, que é o próximo tópico, é bem comum, né, da gente ver. Herniação Bem tonsilar. comum. O que é herniação tonsilar? Então, as tonsilas cerebelares são essa pontinha aqui inferior dos hemisférios cerebelares, né? A gente tem dois hemisférios cerebelares, um de cada lado. No meio, a gente tem o verme cerebelar, ou vermes cerebelar, se você quiser chamar, também não tem problema. E essa pontinha inferior aqui, que é chamada de tonsila cerebelar, ela vai acabar deslocando inferiormente quando tiver um efeito expansivo aqui, né, no compartimento intracraniano, tanto no compartimento supratentorial quanto no compartimento infratentorial. Tudo que causar um aumento da pressão aqui pode causar um deslocamento caudal do cerebelo e, portanto, né, um sinalizador, uma coisa que vai chamar a nossa atenção de que o cerebelo está caindo ali, está saindo para fora, está descendo. Está deslocando caudalmente, é a tonsila cerebelar, que é essa parte mais inferior, né? E como que eu sei, né? Qual que é o parâmetro que a gente usa para saber se a tonsila cerebelar está
deslocando inferiormente ou não. A gente usa uma linha de referência aqui, que é a linha de McRae. Deixa eu escrever aqui de novo, né? Tem cada nome difícil, linha de McRae. E como que a gente traça essa linha de McRae? A gente traça uma linha passando pelo básion, que é o limite anterior do forame magno, que é esse buracão aqui, né, na base do crânio, que permite comunicar. É uma das maiores é a maior comunicação que existe entre o compartimento intracraniano e o canal vertebral. Eu estava pensando aqui, porque com o canal vertebral acho que é a única comunicação, né? Não tem outra. Então esse grande buraco aqui na base do crânio que permite a comunicação entre o compartimento intracraniano e o canal vertebral. Então essa margem anterior aqui é chamada de básion, né? O limite anterior do forame magno. E o limite posterior é o chamado de opiscium. Então a gente vai ligar esses dois pontos aqui. E essa linha aqui é a linha de McRae, né? Então a gente vai usar esse plano, essa linha como referência. A tonsila cerebelar, ela não pode passar dessa linha de McRae. O artigo ele usa aqui alguns valores de referência. De acordo com a idade, né? De acordo com a idade. Então, assim, caso vocês... quem for procurar na literatura vai ver que é uma grande confusão, uma grande discussão isso aqui. Uhum. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui, porque eu acho que vale a pena para entender por que existe essa confusão na literatura, né? A posição da tonsila cerebelar, ela varia em relação a esse plano aqui ao longo da vida, né? Então, até a fase do adulto jovem, essa tonsila cerebral é normal ela se deslocar um pouquinho abaixo dessa linha, né? E conforme o paciente vai envelhecendo, a tonsila começa a subir e volta de novo ali para o compartimento intracraniano. A posição da tonsila cerebelar ela é variável também de acordo com o posicionamento do paciente. Além disso, ela é uma estrutura paramediana, né? A gente usa uma linha que a gente traça aqui na linha média, né? No plano mediano. E daí a tonsila cerebelar, ela pode... a gente usa essa linha na linha média para medir o deslocamento caudal de uma estrutura que é paramediana. Ou seja, existe um problema aqui de metodologia até, né, de mensuração do deslocamento caudal da tonsila cerebelar, que gera essa grande variedade, né, de resultados na literatura. Eu acho que que é mais comum a gente encontrar de valor de referência de 5 milímetros, né, abaixo da linha de McRae, principalmente em crianças. Mas aqui ele está usando 6 milímetros, o que também convenhamos, né? 1 milímetro de diferença no exame de imagem é ridículo, né? Sim. Então, ele usa 6 milímetros aqui na primeira década de vida. Nas próximas 2 décadas, usa 5 milímetros. A partir da quarta década... Até a oitava é 4. A década, 4 milímetros. E a partir da oitava são 3 milímetros. São 3 milímetros. Assim, ó, de modo geral, na prática, não use nenhum valor absoluto como um número mágico. Ah, não, está 1 milímetro acima do limite, então existe uma patologia, a gente tem que operar esse paciente. Não é assim que funciona, tá? Tem muito paciente que tem de 5 a 10 milímetros, às vezes até 10 milímetros de deslocamento, é completamente assintomático, né? Inclusive, um dos primeiros estudos que foram feitos pelo Barkovich em 1985, em 86, tem um estudo como chama aquele cara que estudou bastante hipófise? Elster. Foi um dos primeiros que estabeleceu esse valor de referência, né, do deslocamento caudal da tonsila cerebelar, e ele observou que 30% dos pacientes que tinham um deslocamento entre 5 e 10 milímetros, eles não eram completamente assintomáticos, eram pacientes de controle, né? Ou seja, cuidado com valores mágicos aí, né? Números mágicos para você definir se o paciente é patológico ou não. Mas acaba servindo como um norte ali, né? Se estiver muito abaixo desses valores de referência, você pode valorizar como uma herniação da tonsila cerebelar. Não sei se tu costuma usar, Takeda, a perda das colunas licóricas também ao nível da transição ali, se tu costuma valorizar isso. Sim, com certeza. Então, além do deslocamento da posição, né, da tonsila cerebelar em relação a essa linha aqui, a linha de McRae, é importante
você avaliar também se essa herniação está associada a uma deformidade, né, da tonsila cerebelar, porque conforme ela vai deslocando caudalmente, que ela vai entupindo, né, esse espaço licórico aqui, ele vai bloqueando esse espaço licórico, e daí você não enxerga mais essa área hipodência, né, preenchida por líquor na tomografia, e na ressonância magnética você não vê a rima licórica, geralmente em T2 fica mais fácil de observar, né, quando você tem a rima licórica. Portanto, quando tem uma obliteração da rima licórica, isso é mais favorável de que é uma situação patológica, né, e não uma situação fisiológica do paciente. Embora tenha pacientes que têm um bloqueio do espaço licórico ali e são completamente assintomáticos. Uhum. Ele segue falando que a causa mais comum da herniação que a causa mais comum da herniação tonsilar é a presença de uma massa, criando um efeito de massa, né, na fossa craniana posterior, né, ou seja, infratentorial. Ela pode também acontecer em função de massas supratentoriais causando efeitos de massa, né? Mas em geral ela, né, com a própria hidrocefalia, mas aí em geral vai estar associada à herniação já transtentorial descendente que a gente viu anteriormente, né? Vai ser algo mais severo, provavelmente. E é isso aí. Eu acho que, de repente, vale a pena enfatizar porque a gente está falando de herniação, principalmente com coisas que causam efeito de massa. E no caso, acho que das tonsilas, vale a pena a gente lembrar que às vezes ela pode estar relacionada não a efeito de massa, mas a malformações, né, da transição crânio-cervical, que são os Chiaris, né, ou que atualmente acho que são chamados até de formação de Chiari, o tipo 1 pelo menos, né? Em relação à deformidade de Chiari, né, essa acaba sendo a definição, né, disponível na literatura de Chiari tipo 1, né, o deslocamento da tonsila cerebelar através do foramen magno por mais de 5 milímetros. Portanto, eu diria até que a gente deveria tomar cuidado em relação ao contrário, né? Você não confundir uma herniação da tonsila cerebelar por um efeito expansivo intracraniano com Chiari tipo 1. Né? Por quê? Porque um dos possíveis tratamentos de Chiari tipo 1 é você fazer uma cirurgia descompressiva da fossa posterior. Né? Porque a fisiopatogenia do Chiari tipo 1 está relacionado a uma fossa posterior com dimensões reduzidas. Portanto, se você tem um efeito expansivo intracraniano causando um deslocamento caudal da tonsila cerebelar, se você confundir isso com Chiari tipo 1, não é uma boa ideia você descomprimir e facilitar mais ainda o deslocamento caudal das estruturas, né? Aí é tragédia, né? Muito bem. Vamos passar para o próximo tópico aqui, ele fala de herniação transalar. Essa aqui é mais difícil ainda, hein? Transalar, eu não sei se é por falta de observação, talvez depois desse artigo aqui eu comece a ficar mais atento a herniações transalares, né? Esse transalar aqui, ele se refere à asa do esfenóide, né? Mais especificamente a asa menor do esfenóide, né? A gente tem a asa menor e a asa maior do esfenóide. A asa menor do esfenóide é essa porção aqui do esfenóide que se insinua no sulco lateral, né? E a asa maior do esfenóide é aquela que tem relação com o polo temporal, né? Portanto, a herniação transalar, né, são herniações de estruturas encefálicas que cruzam esse ponto de referência aqui, que é a asa menor do esfenóide. Então, ele novamente divide ela em herniação descendente e ascendente, dependendo de que lado é que você está empurrando o parênquima encefálico, né? Então, ele fala do tipo descendente, em que a gente tem o lobo frontal sendo deslocado posterior e inferiormente, através da asa esfenoidal, né? Então, e que vai acabar se manifestando... Aqui, ele está deslocando e cruzando essa linha aqui, só para ilustrar. Isso, vai se manifestar com alterações relacionadas a comprometimento do lobo frontal, muitas vezes relacionadas a distúrbios comportamentais, né? E pode também levar à compressão da artéria cerebral média, né? Que nem você tinha mostrado ali, ele se insinua para a fissura silviana, né? Que é justamente onde está passando essa artéria. Então, levar a quadros isquêmicos também. Esse aqui é o segmento M1, tá? Para quem não está acostumado a olhar no plano sagital, na verdade, essa aqui é a visão que o cirurgião normalmente está acostumado, né? Enxergar M1.
ele tem um acesso lateral ali. Então esse aqui é o segmento M1 da artéria cerebral média. Isso aqui, a gente está vendo uma bolinha porque a gente está cortando a artéria no menor eixo dela, né? Então, como vocês podem ver aqui, que a Vanessa estava comentando, existe uma íntima, é muito próximo aqui, né, da asa menor do esfenóide. Portanto, quando o lobo frontal herniar caudalmente, ele vai acabar comprimindo e uma possível complicação essa isquemia no território, né, da artéria cerebral média. Uhum. Então, essa seria a descendente. Na ascendente, a gente tem um efeito de massa lá na fossa craniana média, empurrando o lobo temporal anterior e superiormente, então, através dessa asa menor do esfenoide, né? E esse deslocamento pode comprimir, então, principalmente o segmento supraclinoideio da artéria carótida interna homolateral, né, contra o processo clinoide anterior, levando a possíveis infartos aí no território das artérias cerebrais anterior e média, já que elas são ramos, né, da artéria cerebral interna. O temporal tá aqui, ele vai anteriormente para cima e anteriormente. Isso, e aí tu tem o processo clinoide ali, que está na frente do segmento supraclinoide da aqui, artéria. Ó, o processo clinoide anterior. Isso aí. E aí vem uma coisa de trás empurrando, que é o lobo temporal, e ele comprime essa artéria contra essa estrutura óssea rígida. É isso que ele está falando aqui, e aí que pode levar a quadros isquêmicos. Então, por compressão dessa região aqui da carótida interna, né, o lobo temporal está aqui posteriormente, o processo clinoide anterior está aqui, aí o que está no meio ele acaba comprimindo. Isso tá aí. Bom, tá bom. E ele termina aqui dizendo que uma dica, na verdade, para a gente suspeitar desse tipo de hérnia, que não é nada comum, como a gente já viu, mas enfim, acho que é válido, é identificar deslocamentos anterior ou posterior da artéria cerebral média, que ela vai estar deslocada nos dois tipos de herniação transalar, tanto ascendente quanto descendente. Se houver uma assimetria, portanto, é uma dica, né? Uma dica, isso aí. Muito bem. Agora, as hérnias extracranianas. Isso aqui dentro da nossa analogia ali do ônibus, né? É o pessoal saindo através da janela, né? Se você criar uma janela no crânio, que você vai ter através da craniectomia, né? Existe essa confusão. O pessoal confunde craniotomia com craniectomia. Não é a mesma coisa, né? Explica para o pessoal, Vanessa, qual que é a diferença entre craniotomia e craniectomia? Na craniectomia, o cirurgião vai fazer uma retirada de uma parte da calota craniana, né, seja frontal, parietal, occipital, e não vai ser reposto nenhum retalho ósseo, nenhum tipo de enxerto para fechar esse buraco aí que ele abriu. Isso é uma craniectomia. Na craniotomia, ele tira esse pedaço de osso, ele abre uma janela, ele faz o que tem que fazer através dessa janela que ele abriu e ele vai e fecha de novo. Ele repõe um retalho ósseo de novo. Então, ele fecha o buraco que ele abriu. Isso é a craniotomia. Certo. Ou seja, se você tiver uma craniectomia, você vai ter uma janela e vai permitir uma saída de parte do parênquima, ou às vezes só ter o conteúdo meníngeo, conteúdo licórico, só vaso. Mas, de qualquer forma, é com a craniectomia, né, que você vai permitir essa herniação. Então, só para enfatizar, porque a gente vê essa confusão, né, no dia a dia. Craniectomia é quando fica um buraco, ponto. É isso que... É isso aí. Lembrem disso aí, né? E daí ele faz uma distinção aqui entre craniectomias grandes e pequenas, né? Se você faz um buraquinho ali na calota craniana, vai acabar herniando um pouquinho ali, vai ter uma herniação focal, né, do parênquima encefálico, que ele chama fica um aspecto de cogumelo. Né? Eu nunca descrevi com um aspecto de cogumelo, mas realmente parece um cogumelo, né? Porque você vê um pontinho ali de parênquima encefálico herniano, daí ele fica meio alargadinho ali, parece um cogumelo. E devido ao efeito compressivo, né, pensa que é um parênquima todo espremido ali, passando por aquele buraquinho estreito, e o parênquima sofre compressão, né? Então, na margem rígida ali da calota craniana, o que pode levar a contusão, pode levar a infarto, né, nesse parênquima que está sendo comprimido
contra as margens ali desse buraco, né, da craniectomia. O próximo tópico que ele... Porque o pessoal que está bem no começo, o pessoal que está na faculdade, assim, por exemplo, Vanessa, quando que costuma fazer craniectomia, de modo bem geral, né? A gente não é neurocirurgião, a gente não é especialista nisso, indicação de craniectomia, mas só para entender por que alguém iria querer deixar um buraco, né, no crânio. Tá. Eu acho que vamos voltar para a analogia do ônibus, né? Vamos imaginar que a gente tem um ônibus com os vidros lacrados, a gente não consegue abrir os vidros. E o ônibus ele tem uma capacidade máxima, assim como o crânio, né? Um ônibus lacrado, o crânio é a mesma coisa. O crânio ele é uma caixa rígida, óssea, em que a gente já viu anteriormente existe aquela regrinha, né, de Monro-Killier, em que a gente tem uma constante de sangue, tecido encefálico e líquor dentro da caixa craniana. A gente não tem espaço para mais nada ali dentro. Né? Se a gente tiver alguma coisa ocupando um espaço maior do que a gente tem, a gente vai ter um aumento da pressão intracraniana. E isso é muito ruim, enfim, para o fluxo sanguíneo, licórico, a gente causa todo um desbalanço da fisiologia encefálica. Então, a ideia da craniectomia é fazer o quê? Se a gente não consegue tirar aquilo ali de dentro, a gente vai ter que descomprimir de alguma forma. Então, a gente abre uma janela e a gente cria, digamos, um espaço adicional para que aquele volume adicional se redistribua e a gente consiga voltar a ter uma pressão intracraniana pelo menos próxima aos parâmetros da normalidade. Então, a ideia, em geral, de uma craniectomia é fazer uma descompressão, tá, das estruturas intracranianas que estão comprimidas por algo que não era para estar ali dentro, seja uma coleção sanguínea, seja um tumor, né, enfim. Então a gente abre aquilo ali, muitas vezes o próprio parênquima encefálico, ele está edemaciado, a gente não consegue desedemaciar o parênquima encefálico de uma hora para outra. Então fica essa craniectomia para evitar mais sofrimento desse parênquima encefálico, e às vezes ela é fechada depois, enfim, mas num primeiro momento se deixa essa cavidade aberta aí para se criar, digamos assim, um espaço adicional. Não sei se eu fui bem clara, mas acho que a ideia é essa. Sim, não, é isso mesmo. É que você começou a falar ali da analogia do ônibus, você ia a fundo naquilo ali. Eu ia a fundo, pois eu achei que era melhor não envolver o ônibus. Mas se tu quiser envolver o ônibus, a analogia do ônibus é boa. É legal, né? É boa. Mas a ideia do ônibus seria o quê? Um ônibus lacrado com ar-condicionado, se você começar a botar gente lá dentro... As pessoas vão ficar sufocadas, né? As pessoas vão ficar sufocadas, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Ou tirar a gente lá de dentro, mas ninguém pode descer. Ninguém pode descer, tá caindo chuva de fogo, não pode. E aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que criar espaço adicional, né? Então abre um buraco no ônibus, sei lá, coloca uma gaiola pendurada do lado de fora, faz qualquer coisa. As pessoas começam a botar a cabeça pra fora do ônibus, né? Bota a cabeça pra fora, mas tu não pode tirar as pessoas ali de dentro, elas não podem sair de dentro do ônibus. Então é mais ou menos essa a ideia, assim. Tá. Olha só, a gente pulou um comentário interessante aqui, ó, né? Na primeira semana, depois da craniectomia descompressiva, para criar esse espaço adicional, é comum ocorrer edema cerebral, né? Isso. Isso porque... então, o que acontece, né? O parênquima, quando tem um efeito expansivo excessivo ali dentro do crânio, ele fica todo exprimido ali, tem alguma coisa empurrando. Aí aquele parênquima exprimido, o que acontece? Não passa sangue direito ali, né? A partir do momento que você libera a pressão dele, aí os vasos eles passam a ter uma perfusão, uma hiperperfusão, né? E essa hiperperfusão leva mais fluido para o tecido e isso acaba resultando num aumento um extravasamento de líquido e tem um edema cerebral depois, na primeira semana após a craniectomia, né? E logo na sequência ali ele descreve sobre a herniação paradoxal, né? Isso aí. Por que paradoxal? Que a ideia é o quê? Você fez uma craniectomia, certo? Justamente porque tu queria criar espaço para as coisas conseguirem pular para fora e se desafogar um pouquinho, né? E ficar com espaço maior dentro do crânio. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem um desbalanço entre a pressão intracraniana e a pressão atmosférica.
a pressão atmosférica ela acaba sendo maior do que a pressão intracraniana e, consequentemente, ao invés do conteúdo intracraniano ter força suficiente para sair para fora, já que você melhorou a pressão baixou, a pressão atmosférica ela fica maior e ela começa a empurrar aquela janela que ficou aberta e começa a comprimir o tecido que está naquela janela. Então, aquela pessoa que está com a cabeça para fora, se começar a chover coisa pesada, vai empurrar todo mundo para dentro do ônibus de novo, certo? Então, isso é a mesma coisa que acontece na craniectomia, viu? Tô pegando jeito. Tá aprendendo as analogias, isso aí. Ó, então, por exemplo, vamos supor que eu faço abro um buraco aqui para aliviar a pressão que está nesse lado do cérebro aqui. Daí o hemisfério cerebral, em vez de sair, né, se por algum motivo a pressão atmosférica for maior que a pressão intracraniana, daí em vez do parênquima ir em sentido da craniectomia, ela vai afundar, né? Vai afundar e as herniações vão ocorrer no sentido oposto do que a gente esperaria. Por isso que é uma herniação paradoxal. É isso? Estão tirando sarro de você aí? E ela... É isso aí. Tá tirando sarro, tá bom. Faz parte. Sim, estavam tirando sarro de mim, sim. Então... É isso aí. Tem um tema aqui, ó, de hipotensão intracraniana. Vamos ver aqui. Ele não comenta aqui, mas daí, quando começa a ter essa herniação paradoxal, uma forma de você corrigir isso aí, você restabelecer o equilíbrio de pressão, né? Então você tem que fechar esse buraco para evitar que a pressão atmosférica continue empurrando o parênquima. Então a conduta normalmente é fechar esse buraco. Isso aí. Muito bem, vamos lá então. Hipotensão intracraniana. Por que é importante a gente saber sobre hipotensão intracraniana, hein? Eu acho que primeira coisa que não é algo raro, né, Takeda? Pelo menos assim, a gente vê isso aí, pelo menos com uma certa frequência na prática. E se a gente não souber os achados de imagem dela, ela passa, né? Ela passa, a gente não lembra dela, da hipotensão intracraniana. E ela tem alguns achados que, inclusive, incluem herniações, né? O parênquima encefálico, que a gente pode confundir, muitas vezes achar que esse paciente, na verdade, tem uma hipertensão intracraniana, que não está acostumado a fazer esse raciocínio. Então, eu acho que é bem fácil, assim, eu já vi, assim, algumas vezes essa confusão, mas tá herniando a tonsila, então tem alguma coisa empurrando. Não, pode ser realmente o contrário. Ao invés de a gente ter uma hipertensão, ou seja, um efeito de massa por alguma coisa, a gente tem hipotensão, geralmente licórica, né? E aí, enfim, aí depois a gente vai entrar nas causas da hipotensão intracraniana, né? O que acontece, hein, quando diminui a pressão intracraniana? Qual são as consequências? O que a gente consegue enxergar por imagem? Será que a gente consegue fazer uma analogia boa aqui? Vamos ver. Se a gente tiver um balde cheio d'água, por exemplo, vamos pensar, e a gente botar um balão para flutuar, um balãozinho, parcialmente repleto de água, só para ele não ficar tão voando em cima do nosso balde. Esse balão ele está suspenso na água, né? Existe uma força da água, digamos, empurrando ele para cima. Se a gente esvaziar esse balde, ou tirar essa pressão que está segurando ele para cima, a tendência desse balãozinho é que ele afunde, né? Ele fique mais próximo ao fundo, digamos assim, desse balde, porque a gente tirou a água, a gente tirou essa pressão que está sustentando ele. Dentro do crânio, digamos que o crânio seja o nosso balde, o líquor ele faz um trabalho bastante semelhante. Se a gente reduzir a pressão do nosso líquor, né, ou se a gente tirar um pouco desse líquor que a gente tem ali dentro, o que vai acontecer? Vai sobrar um espaço dentro da cabeça que vai ter que ser ocupado por alguma coisa, certo? Tá. E essa ocupação é o que vai determinar os nossos achados de imagem. Então, tá faltando líquor, o que vai acontecer? Vai engurgitar a veia, a gente pode ter, e vai ter muitas vezes, herniação do conteúdo encefálico, principalmente tonsila cerebelar. Vamos só para não esquecer depois, né, de revisar.
vai Pode engurgitar falar. veias, né? Como que a gente pode enxergar engurgitamento de veias por uma redução da pressão intracraniana? A gente pode enxergar isso, eu pelo menos estou acostumada a ver seios sagitais, né, os grandes seios durais. Uhum. A gente vai ver, acho que talvez são os mais fáceis, talvez, de identificar. Uhum. E uma das formas objetivas de você definir, né, se está engurgitado, para não ficar muito subjetivo, né? Eu acho que está engurgitado, né? Qual que seria um padrão da normalidade? Quando a gente pega o pós-contraste, fica mais interessante. Então, uma forma de a gente avaliar, a gente sempre olhar o seio transverso dominante, né? Por que dominante? Porque é normal, como a gente discutiu na anatomia no artigo, né, de trombose venosa, os seios transversos normalmente eles são assimétricos, né? Então a gente tem normalmente um seio dominante. O dominante é o maior, né? Então um dominante tem um outro que é mais fininho. Então a gente vai no lado dominante, olhar no plano sagital, né, que é o menor eixo, e aqui é um seio transverso, por exemplo. E ele tem essa morfologia de concavidade, né? Ele afunda assim em sentido ao centro aqui do seio transverso, né? Então ele tem uma superfície côncava. Quando você diminui a pressão sobre ele tem essa morfologia porque você tem uma pressão sobre o seio transverso. Se você diminui a pressão sobre ele, o que vai acontecer? Você vai ficar com essa superfície convexa, né? Então essa aqui é uma forma relativamente objetiva de você dizer que existe uma proeminência dos seios venosos ou não. Depois que você cria o costume, quando você bate o olho, chama atenção já, né? Tá muito estranho, né? Tá muito engurgitado esse seio venoso aqui. Mas no começo, para você avaliar, olhar de forma ativa para o seio venoso e dizer que ele está proeminente, é você olhar a morfologia, né? Então, se tiver uma superfície convexa, né? Ou seja, abaladinho para fora, é porque tem pouca pressão sobre ele, né? Que mais, além dos seios da proeminência venosa? Eu acho que, já que a gente está falando do sistema venoso, outra coisa que chama atenção é a glândula hipófise, tá? A glândula hipófise, geralmente o contorno superior dela, que nem você falou ali do seio transverso, geralmente o contorninho ele é mais retificado, né? Uhum. Então, quando a gente perde pressão dentro da cabeça, digamos assim, as coisas elas tendem a se expandir, né? Então, o contorno superior pode ficar convexo, ela fica mais evidente, né? Então, Parece isso aí é um aquela outro hipófise gordinha da puberdade, né? Do Isso puerpério. aí. Do puerpério, exatamente. Depois disso, outro achado são as herniações, né? O que acontece? Mas peraí, faltou só um achado que talvez seja um dos mais sensíveis da hipotensão intracraniana. Que seria o fato da ponte estar próximo ao clivos ali, Não, mais é um sensível. achado que ele é inespecífico, né? Quando a gente encontra ele de forma isolada, a gente pode incluir um monte de diagnóstico diferencial, mas quando está associado a esses demais achados, a gente pode sugerir que seja por hipotensão intracraniana. E é mais um achado radiológico que está associado a esse raciocínio, né? Se você diminui a pressão intracraniana, então... da dura? Isso, a dura mater. Sim, né? boa. Normalmente existe um efeito pressórico, né? Então a dura mater ela fica muito fininha. A gente não enxerga, ou quando enxerga, na sequência volumétrica T1 pós-contraste, a gente enxerga um filetezinho, assim, desenhado na ponta do lápis da dura mater. Né? Quando você diminui a pressão intracraniana, que estava apertando a dura mater contra a calota craniana, a dura mater ela fica engurgitada e tem um realce, né? O realce ele é fisiológico, mas daí, como você diminui a pressão sobre ela, a dura mater ela vai ficar mais engurgitada, né? E os vasos vão ficar mais proeminentes e assim a gente tem um realce pelo contraste. Então, isso aí. Na convexidade cerebral, na tomografia não é tão comum, é difícil a gente ver, né? Pelo menos, eu acho que tem que estar um grau muito acentuado. Mas na ressonância magnética a gente vai ver um desenho assim da dura mater, né? Realçando ao longo das convexidades cerebrais.
E na fossa posterior também, inclusive com extensão até a região ali dos condutos auditivos internos, né? Então um espessamento da dura mater vai ter uma extensão até a região ali dos condutos auditivos internos. Uhum. E, além de tudo isso, tem o que é o tema desse artigo aqui, né? Que são as herniações. Que você ia começar a falar, pode falar. Então, acho que, pelo menos assim, o que a gente costuma principalmente ver está relacionado à herniação da fossa posterior, principalmente o fato do tronco encefálico ficar deslocado inferior e anteriormente, a gente perde um pouco aquela coluna licórica da cisterna, principalmente pré-pontina, né? A gente pode ter herniação de tonsila cerebelar também. Uhum. Eu então acho a tonsila cerebelar hernia ali e entra naquele diagnóstico diferencial ali, né? Que é área tipo 1. Isso. Hipertensão intracraniana, hidrocefalia, tem que ver o que está causando aquele deslocamento caudal da tonsila cerebelar, né? Isso aí. Uhum. E, assim, uma dica que pode ajudar bastante é, quando você tem hipotensão intracraniana, essas estruturas aqui na região de encefálica, elas começam a descer também, né? Então, fica uma imagem meio esquisita no sagital, né? A gente olha mais o sagital na ressonância magnética, mas aqui nessa região aqui, ó, adjacente ao mesencéfalo, fica tudo meio agrupado Caído. ali, fica tudo sobreposto, assim, você não consegue ter uma definição muito boa. E daí quando você olha de forma mais ativa, você vê que essa distância aqui, ó, entre o corpo mamilar, que é essa bolinha aqui, né, esse mamilo aqui, né, que fica no bico aqui do pinguim, ela fica mais próxima da ponte, né? Então a gente pode fazer essa medida aqui que é chamada de distância mamilopontina, né, a distância entre o corpo mamilar e a ponte, que não pode ter menos de 5 milímetros, né? Então, essa aproximação aqui do corpo mamilar da ponte é um indicativo de que essas estruturas estão descendo, tendo deslocamento caudal, e você pode estar diante de uma hipotensão intracraniana, né? E é mais uma das coisas que você tem que observar antes de chamar aquele paciente de Chiari tipo 1. É isso? É isso aí. Uhum. Então tá bom.